com a paz do Senhor. Amém? Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esta tão rica oportunidade, né? Porque oportunidade como esta, nós jamais podemos deixar passar, porque bom é a gente falar do amor de Deus, não é? Daquele amor que Ele teve com cada um de nós, e este amor a gente sabe que é um amor profundo, um amor fundamental, porque Ele teve com cada um de nós de ter enviado seu Filho amado Jesus, né, para sofrer, passar por morte de cruz em nosso benefício, né? E é por isso que aqui estou dizendo que Jesus vai voltar. Amém? Mas também eu não posso dizer que fui pego de surpresa, né? Porque o bom soldado é aquele que anda já prevenido, preparado, podemos até dizer com a arma em punho, mas a nossa arma é diferente. A nossa arma é com a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então eu agradeço a Deus mais uma vez por estar aqui e fazer parte desta família tão bonita, tão rica e tão maravilhosa, né? Porque a família de Deus é isso e muito mais, né? Mas em reverência à palavra de Deus, vamos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias, né? No livro de João, no livro que escreveu, né, São João, no capítulo 3. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 7. Amém? Louvado seja Deus. É onde está a passagem que fala Jesus instruindo Nicodemos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje vai ter uma leitura diferente. Eu vou ler o primeiro versículo e os irmãos terão a oportunidade de dar continuidade à leitura, não é? Um após o outro. Eu vou ler o primeiro versículo do capítulo 3, o livro que escreveu João. A passagem: Jesus instrui Nicodemo acerca do novo nascimento. Diz assim a palavra do Senhor: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Rabi, bem sabemos que é filho de Deus, que ninguém pode fazer estes sinais que ele faz, que Deus levou por ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode dar no ventre de Deus. O que é nascido da carne é carne, e que é nascido do Espírito é Espírito. Não é necessário nascer de novo.
Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E pode sentar, né? Porque já foi feita a oração, né, pastor? A oração, e a única coisa que é necessário que cada um continue com o mesmo espírito, né, em adoração a Deus, todos ligados com um só pensamento, pensamento este ligado nos céus e continuando em reverência à palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje nós temos um pregador bem de longe. Graças a Deus, irmãos, porque mesmo sendo de longe, mas estamos bem pertinho, né? Porque Jesus, Ele está bem pertinho de nós, bem pertinho, porque jamais Ele se distancia de cada um de nós. Ele está sempre do meu lado e do teu lado, dando força, sabedoria, orientando a cada uma, como deve viver, como deve fazer, porque é isso que Jesus, Ele nos quer de cada um de nós, que nós estejamos sempre pertinho dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nesta passagem, irmãos, fala algo maravilhoso, não é? Conta uma história de um homem fariseu, e entre os judeus ele teve esse título, recebeu este título, não é, de príncipe dos judeus. E para receber um título como este, a gente sabe que não é pouco. E diz a palavra de Deus que ele é príncipe dos judeus. Mas sabemos, irmãos, que este nome é Nicodemos. Primeiro eu quero passar para os irmãos que Nicodemos, no hebraico, significa vitorioso sobre o povo, né? Vitorioso sobre o povo. Nicodemos, irmãos, um fariseu e membro do Sinédrio, aquela época, visitou também Jesus em Jerusalém. Louvado seja Deus. Nicodemos também, irmãos, defendeu Jesus contra os principais sacerdotes. Se a gente for mais adiante, encontramos lá em João 7, do versículo 50 ao 52, diz a Bíblia, irmãos, no livro que escreveu São João, no capítulo 19 e o verso 39 em diante, diz que Nicodemos ajudou José de Arimateia a retirar o corpo de Jesus da cruz e sepultá-lo. Nicodemos não só encontrou-se com Jesus, mas também ele teve, né, essas coisas que o fez e nos traz hoje, porque a Bíblia nos revela isso aí, outros livros, não é? E a gente sabe, irmãos, que Nicodemos, ele inteligentemente, o que fez ele chegar até Jesus, ou até mesmo se encontrar com Jesus, no horário até que nos deixa a desejar, o porquê encontrou-se com Jesus à noite. Muitos podem até dizer, por que não de dia e sim à noite? Às vezes nós pensamos, indo mais profundo,
até porque ele não queria que muitos ali chegassem a ver ele conversando com Jesus, né? E o levou ele a se encontrar com Jesus à noite. Mas também, irmãos, o que faz também pensar um pouco mais, quando ele falou para Jesus que ninguém poderia fazer tantos sinais ou tantos milagres se não fosse vindo dos céus ou de Deus. Mas isso aí, irmão, entendemos que Nicodemos também, irmãos, ele presenciou Jesus já há muitos dias, via que Jesus fazia tanta coisa que ele, tão sábio, tão inteligente, príncipe dos judeus, e jamais poderia fazer algo que Jesus fazia. Nos dá a entender, irmãos, que Nicodemos presenciou Jesus naquela festa do casamento, e Nicodemos foi um dos convidados. E eu creio que Nicodemos ali, olhando para Jesus, e de repente, no meio daquela festa, já que estavam todos convidados ali, o movimento era grande, e de repente Nicodemos ouviu uma voz dizendo: mestre, acabou o vinho. Eu creio que Nicodemos ouviu isso aí e esperou algo a ser feito pelo mestre, algo diferente. Mas de repente Nicodemos ouviu Jesus dizer: mulher, o que tenho eu contigo, se ainda não é chegado a minha hora? Eu creio que Nicodemos até pensou assim, uma resposta dessa para uma pessoa, para uma mulher que é mãe. Eu creio assim, não está escrito na Bíblia, mas eu creio que ele deve ter até pensado isso. Mas tudo se faz, irmãos, no tempo certo e na hora certa. E Jesus ali não podia se adiantar antes que o Pai lhe desse ordem ou falasse alguma coisa para ele. E Jesus sempre obedecia ao seu Pai e esperava a hora determinada. E de repente, aquela mulher falou para aqueles discípulos: fazeis tudo quanto ele vos mandar. E realmente, irmãos, de repente, aqueles ouviram Jesus mandar que ele chegasse até aquelas talhas e que enchesse com água, e Nicodemos ali presenciando e admirando, né? Pensava ele até outra coisa, mas de repente já viu chegando mais vinho, e alguém dizer que era o melhor vinho, porque a gente sabe que os primeiros sempre é o bom, né? Mas aquele que foi servido por último foi o melhor. E Jesus faz assim na nossa vida, o melhor. Muitas vezes a gente pede algo a Deus e Ele nos dá o melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E de repente chega aquele com aquela quantidade de vinho e leva para o mestre sábio para comprovar que realmente era o melhor vinho. E ali foi servido. E foram essas coisas que Nicodemos ficou presenciando. Transformar a água em vinho. Podemos até dizer que foi um dos primeiros milagres de Jesus.
A água sendo transformada em vinho. E aquilo Nicodemos continuou admirado. E eu creio que foi um dos milagres que o fez Nicodemo ir até onde estava Jesus e disse, ele quando encontrou com Jesus, dizendo: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi. Rabi em hebraico quer dizer mestre. E logo em diante a gente vê que ele cita esta palavra quando diz ele: bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mais uma vez Nicodemos ficou sem entender, sem saber como. Então, irmãos, sabemos que nestes versículos nós podemos levar para somente a parte B do versículo 7. Necessário vos é nascer de novo, para fazer ou entender algo que Jesus faz. É necessário que vos nascer de novo. E graças a Deus, irmãos, quando muitas vezes eu já ouvi pregadores da palavra de Deus falar isso: necessário vos é nascer de novo. Então, eu fui um Nicodemos no passado, às vezes até inteligente, mas não entendia esse lado, o lado espiritual. E muitas vezes chegava até a discutir, uma discussão que às vezes não tinha fundamento, porque as coisas só têm fundamento quando a gente entende ou entendemos do lado espiritual. Louvado seja Deus. E até que um dia, irmãos, eu recebi um convite no dia 1 de maio de 2004 por dois irmãos da igreja a qual eu faço parte, me convidando a ir até a igreja localizada lá na Ipotinga, lugar este conhecido como Detran. E lá eu cheguei com os irmãos, conduzindo em uma Kombi. E a gente sabe, irmãos, que ali é uma área perigosa, mas às vezes Jesus nos coloca no estreito para nós saber que Ele é Deus. Aleluia. E que somente Ele é a salvação, que somente Ele é a sabedoria, que somente Ele é quem nos dá entendimento, discernimento, de saber discernir as coisas, aquilo que é bom e o que é ruim. E ali, irmão, confesso que não entrei. Logo assim que cheguei, fiquei fora, ao lado do veículo, e de repente sopra um vento frio. Olhei para um lado e para o outro e não vi ninguém. Olhei para cima, porque às vezes se faz necessário a gente olhar para cima. Louvado seja Deus. E quando falamos olhar para cima, aqueles 4 homens que levou aquele paralítico aonde estava Jesus, olharam para todos os lados e não viram uma saída. Mas quando eles olharam para cima, viram uma solução, que foi destelhar aquele telhado e descer com o leito até onde estava Jesus. Então, quando eu olhei, eu vi só escuridão.
Aí Deus me fez lembrar e dizer: o que faço eu aqui sozinho num lugar como esse tão perigoso? E ali o povo ali tudo dando glória a Jesus, alegre. Ali, irmãos, eu entrei naquele lugar, naquela igreja, e eu creio que Jesus ali estava, e foi um momento do meu encontro com Jesus à noite, como Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite. E ali, irmãos, lembro já 12 anos que ali fiquei ali ouvindo os louvores, presenciando os testemunhos na vida de muitos que Jesus operou, e ali eu fiquei só presenciando como Nicodemo presenciou aquela festa do casamento, da transformação da água, né, para o vinho. E de repente foi chamado o pregador, e ali fiquei atento na palavra de Deus, a qual foi lida no livro de João, que escreveu João, no capítulo 12, e o versículo 44 ao 50, ali. E ali fiquei ouvindo a palavra de Deus, e de repente terminou. É por isso que é bom a gente prestar bem atenção e ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, bem-aventurados que ouvem a minha palavra. E ali, a partir daquele momento, tornei a uma nova criatura. Quando fizeram o convite, fez o convite o pastor da igreja, a qual faço parte, o presidente, pastor Jair Gomes de Oliveira. E ali, irmãos, que peso senti no momento de levantar as mãos. Mas no momento que a gente se liga no céu, a gente se torna aquilo que queremos ser, porque Jesus, ele faz isso muito mais na nossa vida. E ali eu aceitei, e graças a Deus, para a honra e glória do nome dele, aqui estou dizendo que Jesus, ele faz isso muito mais na nossa vida. Eu era admirador, irmão, da Conceição. Não tinha um ano que eu não ia, que eu sempre estava lá. Mas agora eu admiro somente Jesus. Sou admirador de Jesus. Trabalho para Jesus, porque vale a pena a gente trabalhar para Jesus e fazer o que Ele quer que nos faça. Ir por todo mundo, por toda criatura, e pregar o Evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. E esta é uma missão que Ele deu a mim e a você: pregar o Evangelho a toda criatura. E assim, irmãos, falamos ainda um pouquinho do encontro de Jesus com Nicodemos, ou Nicodemos com Jesus. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E Jesus ali, conversando, orientando Nicodemos, e Nicodemos sem entender, né? Como príncipe dos judeus, sábio, mas só de um lado, mas do outro não entendia de nada. E Jesus foi orientando, e eu creio que no final ele entendeu, porque quando Jesus quer que eu e você entendamos o que Ele quer que nós entendemos, no final dá tudo certo. Louvado seja Deus. Como deu tudo certo naquele dia, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela é vida, que dá vida aos que não têm vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz ainda, irmãos, no versículo 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Antes nós éramos nascidos da carne, e muitas vezes queríamos entender algo e não entendi, porque
esse nascimento não fazia eu entender algo espiritual, como você também, mas hoje entendemos que somos nascidos do Espírito. Louvado seja Deus, porque quem é nascido do Espírito discerne tudo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o 7: não te maravilheis de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Amém? E é por isso que nós agradecemos a Deus, porque todos aqui teve esta oportunidade de nascer de novo. Louvado seja Deus. E eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que a mim foi dada, e eu creio que oportunidades como esta ainda virão, porque aquele que está neste batalhão, nesta batalha, esperando a volta de Jesus, e diz a sua palavra, e aquele que permanecer até o fim será salvo. Amém? E eu creio que vou continuar nesta batalha, porque se eu continuar até o fim, eu creio que vou entrar no reino de Deus. Amém? E Deus que eu abençoe, e eu agradeço a oportunidade.